Se esse paciente não quisesse colocar implante, eu teria conversado com esse paciente. E, aliás, eu tenho uma filosofia no meu consultório que eu não faço extração a não ser que o paciente aceite fazer preservação de rebordo alveolar, porque eu vou estar causando um dano ao meu paciente. Eu entendo assim, essa é a minha visão. O objetivo dessa semana é apresentar um caso clínico em que houve uma preocupação antes mesmo de que fazer a extração dentária do paciente, em planejar a preservação do rebordo alveolar desse paciente. Então, como resultado desse planejamento, após a cicatrização dessa extração, nós tivemos um ganho em altura vertical de 9 milímetros e nós tivemos uma largura, um ganho horizontal de aproximadamente 7,3 milímetros. Para quem não está muito familiarizado com preservação de rebordo alveolar, esses ganhos são muito significativos. São ganhos, assim, muito intensos. Principalmente se a gente for pensar que na cicatrização natural de um alvéolo, a gente perde tecido ósseo, perde tecido gengival, a gente não ganha. Então, eu quero mostrar a nossa filosofia de trabalho, como a gente trabalha para ter ganho de tecidos, que seria uma regeneração tecidual guiada, como a gente trabalha, como a gente faz isso, para, assim, poder trabalhar com as bases biológicas corretas e aí a gente aproveitar o melhor poder regenerativo que o nosso corpo pode prover para a gente. Então, ao longo da semana, vocês estão vendo qual a técnica que a gente utiliza, passo a passo, como que a gente conseguiu. A gente tem tomografia antes, tomografia depois. Mas eu acho importante também, antes de eu começar a falar para você sobre como eu consegui esse ganho todo, que eu conte um pouquinho da minha história para você entender como eu cheguei aqui. Como que a gente foi desenvolvendo a técnica ao longo dos anos, aperfeiçoando, entendendo como cada material funciona, entendendo como o coágulo do paciente funciona, entendendo como a cicatrização funciona, para que a gente pudesse ter um resultado tão significativo como a gente teve nesse caso clínico. Então, a minha história com regeneração óssea, ela começa desde a minha especialização em periodontia, que foi no ano de 1992. Não tem erro aqui, foi em 1992 mesmo que a gente fez a especialização em periodontia, aprendeu conceitos de regeneração óssea, principalmente na época não tanto voltado para implantodontia, né, para implantes, mas era um conceito voltado para tentar preservar a maior quantidade de dentes possíveis. A gente sabe aí toda a transformação nesses anos que a periodontia sofreu. Eu me formei, aliás, isso é até interessante, que eu me formei em 1986. Quando eu me formei em 1986, implante era considerado exercício legal da profissão. Fazia-se implantes agulhados. Então, nós tivemos, assim, uma evolução da implantodontia. Hoje ela é uma especialidade reconhecida em todo o planeta. Mas quando eu falo de preservação de rebordo alveolar, e eu quero fazer um parênteses aqui, porque a gente lê isso em muitos livros, que a preservação de rebordo alveolar, ela tem a ver com implantes. Eu não acredito mais nisso. Eu acredito que a preservação de rebordo alveolar hoje, ela tem a ver com eu dar condições para o meu paciente ter um rebordo onde ele vai poder usar uma prótese total. Em eu dar condições para esse paciente que não quer fazer um implante, ter um rebordo para poder colocar uma prótese adesiva com uma situação de rebordo favorável que mascare também aquele pôntico que não vai ficar tão bonito
se eu não tiver ali uma quantidade de tecido ósseo. Eu acredito que preservação de rebordo alveolar é para você que faz ortodontia e que você extrai o premolar superior, o dente 14 ou o dente 15, e que muitas vezes você fica com um defeito, você fica com um sulco naquela região onde foi feita a extração dentária. E a preservação de rebordo alveolar, ela não vai permitir esse defeito. E às vezes fica um sulco tão grande que é até difícil de higienização para o paciente. Eu acredito que preservação de rebordo alveolar é para aquela pessoa que quer colocar uma prótese parcial removível em melhores condições. Eu acredito que a preservação de rebordo alveolar é para aquele paciente que não quer perder suporte labial, porque a estética ela também tem a ver com a preservação dos tecidos moles e tecidos duros após a perda dentária. A perda dentária é algo muito triste para o paciente. Eu sempre tomo um cuidado muito grande no consultório, quando eu vou falar de uma perda dentária para o paciente, quanto mais anterior é essa perda dentária, mais difícil é você falar isso para o seu paciente, que aquele dente, infelizmente, tem uma indicação de extração. Então, quando eu pego e consigo falar para esse paciente que, apesar da indicação de perda dentária, eu vou estar fazendo o melhor para que ele não perca também tecido ósseo, para que ele não perca também tecido gengival, para que eu tenha condições de reabilitar ele com um implante que quase vai ficar perfeito, como se fosse um dente natural, e que talvez em alguns momentos da vida desse paciente ele até esqueça que ele perdeu o dente em alguma situação. Eu acho isso muito importante. A gente mostrar que a gente tem esse cuidado e que esse planejamento começa antes da extração dentária. Eu enxergo isso como hoje. Nós tivemos vários momentos na odontologia em que a odontologia foi transformada. Os próprios implantes transformaram a odontologia nos últimos anos. O surgimento dos adesivos, eles transformaram a odontologia. Hoje a gente faz uma odontologia restauradora adesiva, pouco se usa de materiais não adesivos e a gente sabe todas as vantagens que hoje são indiscutíveis, né? Inclusive passei por esse período em que se discutia muito, a gente vai para odontologia adesiva, não vai para odontologia adesiva, o que a gente faz? E a gente passou por isso, a gente viveu essa história também. E a gente viveu recentemente a questão do CAD/CAM, né? O surgimento de manufatura aditiva, que inclusive agora as impressoras, praticamente scanners e impressoras, aí tomando conta dos laboratórios de prótese dentária, trouxeram uma transformação. Hoje a gente tem condições de restaurar um paciente com um período muito curto, né? Trabalhando aí com essas tecnologias de manufatura feita através de máquinas, né? Então, a gente viveu toda essa transformação. E há muito tempo a cirurgia continuava absolutamente igual. A gente aprendeu aqueles conceitos de cicatrização natural do alvéolo, óbvio que nós tomamos muitos cuidados para que a gente tenha a melhor cicatrização natural do alvéolo. Mas a gente não tinha algo inovador, algo que trouxesse uma novidade dentro da disciplina de cirurgia, como aconteceu com a preservação do rebordo alveolar. Daí você deve estar se perguntando, né, dentro disso que eu coloquei para vocês, e dentro de tantas coisas, são mais de 30 anos de odontologia, eu ter escolhido falar de preservação de rebordo alveolar. O ano passado, em setembro do ano passado, participando do congresso da Academia Europeia de Osseointegração, que aconteceu em Lisboa no mês de setembro, os dias 25, 26 de setembro de 2019, e eu estava ali conversando junto com o grupo Osteology, que também é um grupo que se preocupa em estudar, divulgar, em pesquisar essa questão da regeneração dos tecidos orais. E nós estávamos conversando, uma conversa bastante informal,
Recebi, inclusive, um material bacana que eles me deram falando sobre regeneração tecidual guiada, como a gente aplica dentro da disciplina de periodontia, como a gente aplica dentro da disciplina de implantodontia, como a gente aplica dentro da disciplina de cirurgia. E nessa conversa que nós estávamos tendo lá, uma conversa bastante informal, como eu já disse, nós dissemos, poxa, como é importante fazer preservação de rebordo alveolar no momento da extração dentária, porque isso evita enxertos doloridos para o paciente e que trazem morbidade para o paciente, muitas vezes impedem ele de trabalhar. E a gente comentando sobre essa questão de enxerto, como essa questão de enxerto é difícil para o paciente. E é um serviço, às vezes, até difícil de se vender para o paciente, que nem todo paciente está disposto, às vezes, a fazer um enxerto autógeno, em que eu tenho que remover um pedaço de tecido ósseo de um outro local, né, que às vezes não é nem a própria boca. Eu vivi um período da odontologia em que a gente fazia enxerto da calota craniana, da crista do ilíaco, bastante agressivo, bastante invasivo. E como que a preservação de rebordo alveolar evita, né? Ela previne, ela justamente é uma prevenção. Mas esse conhecimento, a gente discutia isso juntos, né? É um conhecimento que ele está na mão do periodontista. Para o periodontista, é intuitivo fazer isso. Se você pensar no implantodontista, é o dia a dia do implantodontista. O implantodontista está preocupado com preservação de rebordo alveolar sempre que ele olha e diz, esse dente tem indicação de extração dentária. Para o cirurgião, né, para o bucomaxilofacial, também ele tem esse conhecimento. Por quê? Porque geralmente essas cirurgias mais invasivas são realizadas pelo cirurgião bucomaxilofacial. Então, surgiu a seguinte pergunta nessa situação. Esse grupo de especialistas é um grupo pequeno de cirurgiões dentistas, mas quem faz a maior parte das extrações dentárias no dia a dia, em qualquer país? Quem é o profissional dentista que faz a maior quantidade de extração dentária? E a resposta é bastante simples. Isso está na mão do clínico geral. Só que o conhecimento de preservação do rebordo alveolar não está na mão do clínico geral. Ou seja, nós continuamos causando um dano ao paciente porque o conhecimento de preservação de rebordo alveolar não está sendo levado. Foi isso que a gente discutia junto com a Osteology Foundation. O conhecimento de preservação de rebordo alveolar não está sendo levado para o clínico geral, que é a pessoa que faz a maior quantidade de extrações dentárias. E eu vou dizer para você já, que está me ouvindo, que é uma técnica cirúrgica simples, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer no seu consultório, que você vai conseguir incorporar no dia a dia do seu trabalho e que você vai fazer isso com sucesso, eu tenho certeza. Ou seja, não é um conhecimento que tenha que ficar na mão de um determinado grupo de especialistas. E eu voltei, essa conversa foi uma conversa que mexeu emocionalmente muito comigo, mexeu demais, porque eu falei, poxa, por que eu não estou passando esse meu conhecimento? Eu, desde 2011, eu trabalho com preservação de rebordo alveolar na rotina da minha clínica. Então, eu estava pensando, eu fiquei com aquilo, mas por que eu não estou passando esse conhecimento? Por que eu estou tratando esse conhecimento como se fosse algo assim que um grupo seleto de pessoas apenas pudesse ter? E isso realmente mexeu comigo bastante emocionalmente, e eu acho que eu passei todo o restante do meu tempo no congresso ali, pensando sobre isso. Voltei ao Brasil e comecei a conversar com os colegas, e comecei a falar com os colegas, e surgiu a ideia de criar o MORE. O MORE, como o nome já diz, é mais, porque eu quero fazer mais pelo meu paciente,
porque eu quero fazer mais pelo meu colega. Por isso, inclusive, que eu tive a ideia de mostrar esse caso clínico. A gente está fazendo isso para que você comece a conhecer o que é preservação alveolar e como você pode estar beneficiando o seu paciente. Então, more, make over regenerate. Então, faça mais, vá além. Pense em regeneração no dia a dia da sua clínica. Não faça mais extração com perdas ósseas. A gente sabe, um rebordo reabsorvido, todo o transtorno que ele traz para o paciente. Olha, vamos pensar numa classe 1 de Kennedy, um extremo livre bilateral, numa prótese parcial removível. Às vezes o paciente, ele não tem até uma condição de saúde geral, uma condição de saúde geral para que ele possa ser submetido a uma cirurgia de implante. E ele vai usar uma prótese parcial removível que deve ser muito bem planejada e muito bem executada. Mas dependendo do tipo de rebordo, do tipo de reabsorção, nós sabemos que ele vai ter movimentos, conforme ele for mastigando, movimentos que vai tornar muito difícil a mastigação. Sem contar que quanto mais reabsorvido o rebordo, mais movimentação a prótese parcial removível vai ter e mais reabsorção eu vou gerar por conta do trauma nessa mandíbula. E às vezes a reabsorção acaba sendo tão violenta que o paciente sente dor, porque o nervo mental ele acaba ficando ali exposto e o paciente tem dor. E tudo isso poderia ser evitado se no momento da extração dentária tivesse tido a preocupação em se fazer preservação de rebordo alveolar. Então, olha, eu sei que eu fiquei vários meses pensando sobre isso realmente e agora a gente fala daquilo que está no coração da gente. Então, a gente comecei a falar daquilo que está no meu coração realmente. Quero trazer esse conhecimento. Mais uma vez, eu quero enfatizar que esse conhecimento, ele é para o especialista, mas ele também é um conhecimento que eu quero levar de forma muito carinhosa e muito especial para o clínico geral, que é quem hoje tem na mão a responsabilidade de fazer a grande parte das extrações dentárias. Então, para que a gente entenda preservação de rebordo alveolar, e eu costumo fazer uma brincadeirinha, mas vou deixar essa brincadeirinha da preservação do rebordo alveolar mais para frente, vou deixar vocês curiosos. Eu preciso falar primeiro sobre cicatrização natural do alvéolo. Então, aqui eu ilustrei uma perda dentária. Uma coisa que a gente tem bem documentado é que a cicatrização natural do alvéolo, ela leva tanto a uma perda de tecido mole, quanto a uma perda de tecido duro. Então, alguém pode pensar, poxa, por que isso acontece? Porque, na verdade, o processo alveolar, o osso alveolar, ele existe para dar suporte ao dente. Então, se o dente foi perdido, de alguma forma, o nosso corpo entende que ele não precisa mais do processo alveolar e por isso ele reabsorve. Ele está fazendo algo natural, ele não está fazendo algo para prejudicar. No entanto, nós dentistas hoje utilizamos o rebordo alveolar para reabilitar o paciente. Nós utilizamos a crista do rebordo alveolar para fazer suporte de uma prótese total. Nós utilizamos a crista do rebordo alveolar para fazer a fixação de um implante. Nós utilizamos a crista do rebordo alveolar, o tecido gengival, para mascarar um pôntico numa prótese adesiva. Então, nós utilizamos o osso do rebordo alveolar. Então, eu preciso começar a ter uma preocupação em preservar esse rebordo. Então, o que acontece, por exemplo, aqui numa situação, e eu já disse que quanto mais anterior for o dente, mais crítica é essa situação, porque já começa a envolver uma questão de estética, principalmente
Aqui eu estou tentando fazer uma vista oclusal, né? Mas eu tenho essa distância aqui, que é chamada de distância horizontal. Essa distância horizontal é a largura do meu rebordo. Quando eu penso em maxila, eu sempre estou vendo, olhando que eu perco muito mais a distância horizontal, ou seja, eu perco muito mais largura de alvéolo do que eu perco altura. Então, o que acaba acontecendo quando eu faço uma extração dentária, dependendo principalmente também se eu tenho um tecido ósseo bastante fino, se eu tenho uma gengiva fina e delicada, eu vou perder muito da espessura desse rebordo. Então, sempre, primeira dica que eu já estou dando para vocês aqui, comece a prestar atenção no seu paciente antes de fazer a extração dentária, qual tipo de tecido gengival que ele tem. Se é um tecido gengival fino e delicado, você vai perder muito mais da tua distância horizontal ou da tua espessura. A maxila reabsorve assim, a mandíbula reabsorve um pouquinho diferente. A gente tem mais perdas em altura do que em largura. Geralmente a mandíbula é um osso mais largo também, né? Mas eu tenho muita perda em altura. Mas vamos pensar qual é essa perda. Essa perda aqui, ela perde entre 30% e 65%. Um número que a gente utiliza bastante para falar dessa perda horizontal é o número de 50%. E em quanto tempo eu perco 50%? A gente perde em torno de 23% no primeiro mês. Em 3 meses eu perco em torno de 50% da largura. Ou seja, é muito rápido. Já vou introduzir para vocês aqui o porquê eu preferencialmente falo de preservação de rebordo alveolar no momento da extração dentária. Não é só porque a reabsorção óssea acontece muito rápido, é porque o ligamento periodontal é importante, a migração de células mesenquimais também vai ser muito importante, mas isso eu vou estar conversando com vocês agora, mais para frente ainda dentro dessa aula. Mas o que eu quero mostrar é que isso daqui acontece num prazo de 3 meses. E o que acontece principalmente é que a perda de espessura vai acontecer na vestibular. E vai acontecer isso aqui, com o rebordo. O rebordo vai ficar defeituoso. Ele começa a ficar fundo nessa região. E a gente vai estar ilustrando para vocês com uma imagem. Nessa imagem, vocês vão estar observando que eu tive uma perda, eu não tenho mais espessura desse rebordo. Esse defeito é conhecido como defeito de saboneteira, porque ele forma uma concha e ele não permite mais que eu faça a reabilitação desse paciente sem pensar em algum enxerto. Então, é essa perda que eu estou falando. Então, essa seria a perda horizontal. A perda que eu tenho em vertical é a perda que eu tenho em altura do meu rebordo alveolar. Essa perda, ela vai entre 1 até 3 milímetros de perda. Então, eu tenho aqui, acho pegar minha canetinha vermelha aqui. Ele vai subir o tecido gengival aqui mais alto. E aí, a gente já vai pensando que numa região anterior, eu já começo a ter uma preocupação. Por quê? Porque na hora de reabilitar esse paciente, eu vou ter um dente que vai ficar mais longo, eu passo a prejudicar o meu contorno gengival, eu passo a ter um dente mais longo do que o dente, e ninguém gosta, né? Dente anterior
assim, princípio básico de estética em dentes anteriores é que os dois incisivos centrais devem ser iguais, né, e simétricos. Então, esse é um princípio básico de estética. Então, eu já começo a comprometer a estética do meu paciente. Isso aqui numa cicatrização natural de alvéolo. Às vezes, as perdas podem ser muito mais significativas do que isso. Esse processo de cicatrização natural do alvéolo, ele é chamado de processo de reparação ou também reparo. Esse processo é o processo de cicatrização natural. O que acontece? Ele não é um processo de regeneração. Se fosse um processo de regeneração completo, a gente extrairia um dente e nasceria um outro dente ali no local. Mas ele não vai nascer um outro dente ali no local. Então, por isso, como a gente não vai ter nunca, pelo menos no conhecimento da ciência hoje, né? A gente não tem a condição hoje de fazer nascer de novo um dente naquele local que ele foi extraído. O nome correto disso é reparo ou reparação, porque ele leva a uma cicatriz nesse local aonde foi feita a extração dentária. O outro conceito, eu já falei agora, é o conceito de regeneração. A regeneração é quando você tem a reconstituição completa daquela parte. Um local assim que, por exemplo, quando a gente faz enxerto de tecido conjuntivo, aí dentro da minha especialidade, que eu sou periodontista, quando a gente faz um enxerto de tecido conjuntivo, a gente geralmente remove uma porção de gengiva do palato, que seria o céu da boca do paciente. E esse local é um local que tende a apresentar nenhuma cicatriz. É um local que ele tende praticamente a ter uma regeneração completa desse tecido mole, que não acontece no alvéolo. No alvéolo eu não tenho uma regeneração completa. Então, a cicatrização do meu alvéolo é sempre uma cicatrização que a gente chama de uma cicatrização por segunda intenção, porque ela vai trazendo outros tecidos para ocuparem aquela área. E geralmente o tecido que vem para ocupar essa área é um tecido fibroso. E o tecido fibroso, ele serve muito pouco para mim. Eu quero tecido ósseo. O tecido ósseo vai dar suporte. Tecido ósseo vai me permitir reabilitar esse paciente. Uma vez que esse tecido ósseo esteja ali, posso reabilitar esse paciente daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos. O tecido ósseo já está ali. Então, eu não quero. O tecido fibroso é um tecido que não me interessa muito. É um tecido que, inclusive, para fazer o suporte de uma prótese total, ele não é um tecido bom. A gente sabe quando não tem suporte ósseo, mas eu tenho muito tecido fibroso na cicatrização natural do alvéolo, aquela prótese tende a não ter uma estabilidade muito boa. Então, é um tecido que não me interessa realmente, o tecido fibroso. Mas é o tecido que vai crescer mais rapidamente, ele vai fechar, por quê? O epitélio vem por proliferação, a célula vem, fecha, e depois por baixo vem o crescimento ósseo. Só que ela fecha não necessariamente nessa altura. Ela vai fechar, o epitélio vai crescer e ele vai fechar, às vezes, numa região mais baixa. Crescimento ósseo, depois vem empurrando para cima esse epitélio, esse tecido fibroso que se formou ali na região alveolar. Mas ele não tem tanto poder assim para poder estar trazendo para cima. Eu preciso de um suporte. Então, eu preciso isolar o epitélio. Eu não posso deixar o epitélio crescer para dentro do meu alvéolo antes que o tecido ósseo possa ocupar aquele espaço. Então, isso já é um conceito para a gente ir formando
a nossa ideia de como nós vamos fazer isso. E o segundo conceito, que é muito importante, que eu vou colocar aqui para vocês, que a gente começa a ter uma preocupação sobre as questões das paredes do alvéolo. Essa preocupação com as paredes do alvéolo, ela é uma preocupação que caminha junto com a altura. Quando eu penso em maxila, geralmente a parede óssea vestibular ela é muito fina. E na cicatrização natural do alvéolo é uma parede que vai tender a desaparecer. Por isso que nós vamos ter essa perda aqui de horizontal, essa perda de espessura. Mas, às vezes, quando eu vou fazer uma extração dentária, eu posso ter um alvéolo, como eu quis exemplificar aqui. Um alvéolo em que eu tinha todas as paredes ósseas preservadas, ou seja, a gente chama isso de um alvéolo de 4 paredes. Toda a volta óssea do meu alvéolo, eu tenho tecido ósseo. Se eu pegar uma sonda, geralmente eu faço muito isso nas minhas extrações, eu pego uma sonda e eu vou dar uma pesquisadinha para ver se eu não tenho nenhuma fenestração óssea ao longo da parede óssea vestibular. Ver se ela está íntegra. O explorador não é bom para isso. A sonda é milimetrada, ela é mais retinha, mais comprida, e a gente vai conseguir dar a volta no alvéolo e perceber se eu tenho todas as 4 paredes do meu alvéolo preservadas. E às vezes, por isso que a gente fala, posso ter defeitos. Se eu perdi a parede óssea vestibular, eu posso ter 4, eu posso ter 3 quando eu perco a parede óssea vestibular, eu posso ter 2 paredes, eu posso ter perdido a parede óssea vestibular. Esse dente ele pode estar numa posição inicial um pouco inclinado, em que eu já não tinha, por exemplo, uma parede óssea distal, ou eu posso perder uma parede óssea palatina, ou eu posso até um defeito em que eu tenho apenas uma parede óssea. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a prestar atenção, porque isso vai dizer muito para a gente de quanto isso vai beneficiar ou vai prejudicar na nossa cicatrização final. E a outra coisa que eu tenho que preocupar é com a altura dessa crista do rebordo alveolar. A gente sabe de muitas doenças periodontais que levam a muitas perdas de altura. Nesse ponto, quando eu tenho, por exemplo, assim, um defeito mais circular ao dente, às vezes eu tenho uma parede óssea ali preservada, mas nem sempre eu tenho, às vezes eu tenho defeitos horizontais que são muito grandes, que eu praticamente, na minha doença periodontal, eu já perdi toda a minha altura do rebordo alveolar. E esse caso clínico que eu estou mostrando para vocês, que é o caso clínico que eu separei, vocês vão ver que esse paciente, ele não tinha mais do que 3 ou 4 milímetros de altura de rebordo alveolar. Ele já tinha perdido tudo por uma lesão periodontal. Então, vocês vão ver que mesmo nessas situações é possível ganhar altura e ganhar largura no momento da extração. Esse é um procedimento que eu indico para ser utilizado no momento da extração dentária, tá? Outra coisa que eu preciso me preocupar em olhar aqui no momento da extração dentária, eu preciso olhar a altura das cristas. Existe uma tendência sempre em a gente dizer que tanto o tecido gengival quanto o tecido ósseo, ele vai crescer até a altura das cristas. Eu posso dizer que eu desafiei um pouquinho esse conceito e que em muitos casos eu consegui crescimento ósseo
acima da altura das cristas proximais. Mas isso, existe todo um cuidado, e aí eu quero falar com detalhes para que não pareça que a gente está desrespeitando nenhum conceito biológico. Na verdade, a gente está respeitando e muito e usando isso justamente em nosso favor. Então, quando eu falei para vocês aqui, tá, que perde de 1 a 3 milímetros, eu estou pensando num alvéolo de 4 paredes. Muitas das pesquisas que são realizadas, elas são realizadas assim, quando há uma extração por uma fratura longitudinal, geralmente, e eu tenho preservadas as 4 paredes. Então, esses estudos assim, quanto eu perco de altura e largura do meu alvéolo na cicatrização natural. Uma grande parte desses estudos são feitos em alvéolos que a gente chama de alvéolos de 4 paredes. Não se sinta tão seguro com relação ao alvéolo de 4 paredes. Existe principalmente essa questão da espessura da parede óssea vestibular. Quando ela é muito fininha, ela é uma espessura de 1 milímetro, ela vai ser reabsorvida. E importante eu dizer aqui, que isso não importa se eu coloquei ou se eu não coloquei o meu implante naquele momento. O alvéolo vai remodelar da mesma forma de cicatrização natural do alvéolo, ele vai remodelar igualzinho. Não existe diferença se eu coloquei o implante no momento da extração ou se não coloquei o implante no momento da extração dentária. O alvéolo vai remodelar. A diferença está no procedimento de preservação de rebordo alveolar que eu vou escolher para ser utilizado no momento da extração dentária. Seja ela simplesmente uma extração dentária ou seja ela simplesmente uma extração dentária com instalação simultânea do implante dentário, eu vou remodelar esse alvéolo. E eu vou remodelar em quanto? Em cerca de 50%. Aonde? Na parede óssea vestibular. Ou seja, está correndo um risco muito grande de daqui a um tempo olhar o tecido gengival e ver aquela sombra cinza. Por quê? Porque não existe mais parede óssea vestibular e o implante passa a ficar exposto. Geralmente, qual é o tipo de paciente que é o paciente que eu vou ter maior chance de perder a parede óssea vestibular? O paciente que tem um perfil fino e delicado. Então, esse paciente vai perder a tábua óssea vestibular e nós vamos ter problemas estéticos com esse implante. Então, você vai olhar essa gengiva fina, transparente. Se for um paciente de um perfil mais espesso de gengiva, talvez a espessura da gengiva não permita que você enxergue por transparência o implante escuro. Mas por isso é muito importante que você entenda bem esse processo de preservação do rebordo alveolar. Então, o caso clínico que eu estou mostrando, o paciente na faixa etária de 50 anos, sexo masculino, ele procurou a nossa clínica em meados de julho do ano passado e o mais interessante foi que a queixa do paciente é que ele não estava conseguindo fechar a boca, ele não estava conseguindo articular os dentes, né? Não estava conseguindo fechar. E que tinha um vãozinho aqui na região anterior porque ele não conseguia fechar os dentes. Então, nós fomos observar e nós percebemos que houve uma migração do dente 14 do paciente, primeiro premolar superior do lado direito. Esse dente é muito comum, uma doença periodontal avançada, e nós sabemos que conforme o dente vai perdendo o suporte ósseo, ele também fica mais sujeito à migração. Então, esse paciente ele é portador de mordida cruzada, então a oclusão dele já não é uma oclusão assim clássica, né, bem estabilizada, e ainda com a perda óssea, então ele nos procurou com uma queixa de que ele não conseguia fechar a boca. É engraçado isso, mas ele não tinha nenhum sintoma de dor, ele não tinha nenhum inchaço, ele não tinha nenhuma fístula.
Nós encaminhamos esse paciente já com uma certa experiência que a gente tem, eu já encaminhei diretamente para fazer uma tomografia. Porque eu já percebi que esse dente era um dente que tinha indicação de extração dentária, mas nesse momento eu não falo para o paciente, eu apenas peço um exame complementar, os exames que eu julgar necessários para poder planejar o caso, e eu absolutamente espero ter todos os exames para poder ter um planejamento na mão e poder mostrar para o paciente. A gente recebeu a tomografia, a gente observou então que não tinha mais do que 3 milímetros de tábua óssea vestibular palatina, mas a gente também observou uma coisa interessante. A gente observou que esse paciente, ele tinha muito osso no rebordo alveolar. Mesmo que eu fizesse a extração natural sem preocupação nenhuma de preservação alveolar, eu tinha 14 milímetros ainda de altura de rebordo alveolar até chegar na base do seio maxilar e eu ainda tinha 9 milímetros de largura. Mas o que aconteceria nesse caso se eu resolvesse deixar esse dente, fazer cicatrização natural do alvéolo? Eu teria um dente gigante, porque o osso desse paciente ia estar lá em cima. Provavelmente, é difícil a gente dizer, porque em odontologia, né, a gente não tem como fazer as duas coisas no paciente. Vamos fazer assim, né? Vamos pegar, vamos extrair o dente, deixar cicatrizar natural, aí vamos voltar, vamos extrair o dente. A gente não tem muito como fazer isso. Mas eu posso imaginar um pouco pela experiência que eu teria mais ou menos altura óssea pela metade da altura da raiz do meu canino. Se eu fosse imaginar, vou tentar fazer um desenho para vocês aqui. Eu teria talvez isso aqui. Eu teria o meu canino aqui. Eu teria um rebordo aproximadamente nessa altura e eu teria o meu segundo premolar aqui. E o que aconteceria? Eu teria que reabilitar com um dente nessas condições. Então, ou eu faria um dente gigante na altura desse dente, ou eu trabalharia com gengiva artificial, porque eu tinha nesse dente aqui não mais do que um pouquinho do terço apical em tecido ósseo. Então, por mais que eu tivesse bastante tecido gengival e eu tivesse aqui uma altura que me permitiria, aqui, olha, essa altura, eu tinha uma altura de 14 milímetros e eu tinha uma largura aqui de 9 milímetros. Então, por mais que eu tivesse uma altura que me permitisse instalar um implante ou uma largura que me permitisse colocar um implante, ele não, do ponto de vista estético, isso não seria favorável para mim. Nesse caso, o paciente estava disposto realmente a colocar um implante. Mas eu quero enfatizar de novo, se esse paciente não quisesse colocar implante, eu teria conversado com esse paciente. E, aliás, eu tenho uma filosofia no meu consultório que eu não faço extração, a não ser que o paciente aceite fazer preservação de rebordo alveolar, porque eu vou estar causando um dano ao meu paciente. Eu entendo assim, essa é a minha visão. E eu não posso ir contra a minha consciência. Eu não posso fazer algo para o meu paciente que eu não acredito. Essa é a livre consciência que todo colega tem dentro. Nós temos coisas boas no nosso dia a dia, né? Como cirurgiões dentistas, temos coisas ruins. Mas uma coisa muito boa da nossa profissão é trabalhar segundo a nossa livre consciência. É trabalhar fazendo aquilo que a gente acredita que vai dar certo. Então, nesse paciente, eu tenho essa preocupação de que se ele fosse colocar aqui, vamos imaginar por qualquer motivo esse paciente tivesse uma saúde que não pudesse permitir a instalação de um implante. Se eu fosse trabalhar com uma prótese adesiva, eu teria problemas estéticos.
Eu teria problemas aqui também, porque vocês viram que esse paciente perdeu toda a tábua óssea vestibular. Ele tem um círculo, né, muito alto, então eu teria o quê? Iria afundar ali, então eu também teria um defeito no rebordo alveolar desse paciente. E uma perda de suporte labial. Então, começam a aparecer mais ruguinhas, que ninguém gosta. E hoje mesmo os pacientes de sexo masculino são vaidosos. E se eu fosse fazer uma prótese removível, eu estaria bastante gengiva artificial para colocar aqui também. Então, é aquilo que eu tenho enfatizado desde o começo. A minha preocupação é uma preocupação que começa antes de eu fazer a extração dentária. Eu não posso pensar nisso daqui depois que eu já fiz a extração do paciente. Então, a odontologia moderna, ela prevê que você planeje o seu tratamento dentário antes das extrações dentárias. Aonde eu quero chegar na reabilitação desse paciente? Como eu vou reabilitar? Quais os recursos? Porque o paciente não te procura no consultório para fazer extração dentária. Ele te procura sempre para que você restaure os dentes que foram perdidos. Então, eu tenho que ter uma ideia de onde eu quero chegar com o meu planejamento, para que eu possa, então, tomar as medidas necessárias e fazer esse planejamento correto para o meu paciente. No meu modo de entender como eu enxergo hoje, quem faz a extração sem preocupação de preservação de rebordo alveolar está fazendo uma odontologia que não é moderna, é uma odontologia que não é atual, porque está causando um dano ao paciente e hoje esse dano é um dano evitável. Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento para que eu não cause esse dano, eu não posso mais agir como se esse conhecimento não existisse. A gente estuda a vida inteira, nesses 30 anos de odontologia, a gente não parou de estudar. Recentemente eu voltei para terminar um doutorado, então a gente está nesse processo de finalização do doutorado. Por quê? Porque é um aprendizado constante, a gente está sempre aprendendo. Então, a gente tem que ter esse espírito dentro da odontologia, essa vontade dentro da odontologia, da gente fazer coisas novas, da gente aprender coisas novas, da gente estar colocando essa técnica disponível lá dentro das técnicas que eu trabalho, dentro do meu consultório dentário. Então, o que eu planejei para esse paciente foi uma extração dentária com preservação de rebordo alveolar. Eu não planejei para esse paciente instalação simultânea do implante, por quê? Porque eu já tinha o objetivo de tentar ganhar o máximo de altura. E também porque, no caso, a lesão periodontal desse paciente tinha feito eu perder todo o tecido mole. Então, eu planejei ganhar tecido mole e tecido duro com as minhas manobras de preservação de rebordo alveolar. E aquela brincadeirinha final que eu disse que eu ia fazer, né? Vocês já sabem que nossa filosofia é a filosofia MORE. E preservação do rebordo alveolar. Pra quê? Para não perder gengiva e para não perder osso. Para ganhar gengiva, para ganhar osso, para não precisar fazer cirurgias invasivas. Nem todo paciente aceita fazer enxerto. Você perde serviço no seu consultório quando você oferece para o seu paciente cirurgias muito invasivas. Então, para não perder pacientes no seu consultório, para não fazer cirurgias invasivas de enxerto muito grandes, fazemos preservação de rebordo alveolar. Para reabilitar com implantes. Por quê? Porque hoje reabilitar com implantes, os pacientes querem implantes.
os pacientes nos procuram para fazer implantes, porque é muito... é uma das melhores reabilitações que nós temos hoje, uma perda unitária de um dente por um trauma, é a melhor reabilitação que nós temos. Então, preservação de rebordo alveolar para reabilitar com implantes. E por último, para que você faça uma odontologia moderna. Preservação de rebordo alveolar para ter gengiva, para ter osso. Para não precisar de cirurgias invasivas. Preservação de rebordo alveolar para reabilitar com implantes, para fazer uma odontologia moderna no seu consultório. E é essa brincadeirinha que eu quero deixar com vocês, para você não esquecer mais de preservação de rebordo alveolar.